Semana 3. Enfrente Satanás sabendo que a palavra viva está em você. O mesmo poder que trouxe o sol, a lua e as estrelas à existência. O mesmo poder que, dizendo a palavra, trouxe à existência a terra seca, as florestas, as montanhas e criou os rios e oceanos. O mesmo poder que, dizendo a palavra, criou os animais, as aves, os peixes e todas as formas de vida. O mesmo poder que, dizendo a palavra, criou o homem do pó da terra e soprou nele a vida. Este mesmo poder está em você. A palavra que estava com Deus desde o princípio, a palavra que era e é Deus, a palavra que criou todas as coisas, habita, mora em você. O Logos, a palavra viva, se tornou carne. Jesus se humilhou, se despiu de sua glória, veio à terra e tomou sobre si a forma de carne humana e viveu entre os homens. E o Verbo, Cristo, se tornou carne, pessoa humana encarnada, e tabernaculou, fixou sua tenda na carne, viveu entre nós e vimos a sua glória, sua honra, sua majestade. Glória como um filho unigênito recebe de seu Pai, cheio de graça, favor, bondade e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Deus enviou seu Filho, o Logos, o Verbo vivo à terra para um propósito. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas completará aquilo que eu desejo e prosperará naquilo para o que eu designei. Isaías 55, 11. O propósito de Deus ao enviar Jesus, o Verbo vivo à terra, era destruir as obras do diabo. O seu objetivo era revelar a sua glória, tudo o que ele tinha e era através do Logos, a palavra viva. Deus falou através de Isaías e a glória, a majestade e o esplendor do Senhor será revelada, e toda a carne a verá, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 40, versículo 5. Frase-chave: Deus planejou que eu fosse capaz de operar as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. Deus queria que o homem o conhecesse e amasse. Ele queria revelar ao homem o plano de salvação e libertação da escravidão de Satanás. Ele queria que o homem fosse liberto das doenças e enfermidades. Ele queria que fosse restaurada a comunhão do homem com ele e que o homem recebesse a vida eterna. A glória de Deus foi revelada através de Jesus. Ele era a imagem exata de Deus. A vida de Deus, o Pai, fluía através dele, o Filho, curando os doentes, expulsando demônios, perdoando os pecados, como manifestação visível de Deus ao mundo. Seu propósito ao enviar a palavra viva não era apenas nos libertar do pecado, mas seu plano de salvação incluía o trazer-nos a uma nova posição.
pela qual possuímos o mesmo poder e glória que Cristo possuiu, pela qual somos transformados até a imagem de Cristo, pela qual podemos operar as mesmas obras. O propósito de Deus ao enviar a palavra viva era trazer muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículos 9 e 10. Na semana 1, vocês viram como Jesus enfrentou Satanás e destruiu suas amarras ao dizer a palavra, como ele realmente falou, e olhos cegos foram abertos, aleijados andaram, ouvidos surdos se abriram e mortos ressuscitaram. Deus planejou que você fizesse o mesmo. Na semana 2, você aprendeu o que é a palavra de Deus e o poder que nela existe. Antes de ter a experiência de dizer a palavra com poder, como Jesus fez quando estava sobre a terra, você precisa viver e andar na revelação de que a palavra viva está em você. Subtítulo: Jesus enfrentou Satanás sabendo que o Pai habitava nele. Na lição 4, você aprendeu que uma das estratégias de Jesus era enfrentar Satanás de uma posição de conhecimento de que ele era filho de Deus. Jesus viveu com o conhecimento de que o Pai habitava nele. Ele disse: o Pai está em mim e eu nele. João 10, versículo 38. Meu Pai e eu somos um. João 10, versículo 30. Jesus sabia que as obras que fazia eram resultados do Pai habitando nele. Ele sabia que o Pai não estava lá longe, em algum lugar nos céus, mas que ele estava vivendo nele e operando suas obras através dele. A maioria dos cristãos hoje não estão andando na revelação de que a própria vida do Todo-Poderoso Filho de Deus, o Logos, o Verbo vivo, está vivendo neles. Eles dizem que acreditam que Jesus está neles, mas suas ações provam o contrário. Eles não estão manifestando o seu amor, a sua paz, sua alegria, sua paciência, o seu reino. Em sua própria vida, o que acontece no momento em que você é atacado pelo inimigo, quando você depara repentinamente com problemas que esmagam e pesam tanto que você não vê nenhuma possibilidade de saída? Como é que você reage? Você entra em pânico? Se preocupa? Reclama? Fica com pena de si próprio? Você fica deprimido ou desencorajado? Parece que Deus está distante de você e de suas circunstâncias? Ou quando Satanás ataca, você o enfrenta sabendo que a palavra viva está em você e que você é invencível, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que qualquer que seja a provocação ou teste pelo qual você esteja passando, você não será derrotado? Palavra-chave: o Logos. A palavra viva está em mim e eu sou invencível. Subtítulo: o Verbo vivo se tornou carne. Há mais de 2000 anos atrás, o Espírito Santo veio sobre uma virgem de nome Maria e implantou em seu ventre a incorruptível semente de Jesus Cristo. Deus enviou um anjo com a palavra rema, uma palavra dita por Deus para Maria. Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça
diante de Deus. E você vai conceber em seu ventre e dar à luz um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 33. As palavras que o anjo disse a Maria estavam além da compreensão dela. Através deste anjo, Deus estava dizendo a Maria que ela conceberia e que daria à luz ao Messias prometido, o Filho de Deus. Maria estava confusa e temerosa. Ela perguntou ao anjo: como pode ser isso? Eu sou virgem e é impossível que uma virgem conceba. O anjo respondeu: aquele que nascer de ti será nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aquele que vai nascer de você será chamado o Filho de Deus. Maria, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ele disse a ela: pois para Deus nada é impossível, e a nenhuma palavra de Deus falta poder ou é impossível de se cumprir. Lucas 1, versículo 37. O anjo trouxe a palavra de Deus e com aquela palavra proferida veio a fé. Não dependia de uma fé que Maria poderia de alguma forma desenvolver. Não dependia de uma fé que Maria de alguma forma pudesse demonstrar. A fé, o poder já estavam na palavra que fora dita. Deus não estava dependendo de Maria demonstrar ou não fé neste milagre. A palavra de Deus não era vulnerável. Isto é, não deixaria de acontecer se Maria não cresce. Tudo que Deus queria era um vaso que fosse submisso a Ele. Maria não ficou imaginando se tinha fé suficiente para crer na promessa. Ela simplesmente se rendeu a Deus e disse ao anjo: apesar de não entendê-la e de não compreendê-la, que se cumpra em mim esta palavra, como tu a falaste. Lucas 1, 38. Maria recebeu a palavra, a promessa de Deus, e a incorruptível semente de Jesus Cristo foi implantada em seu ventre. Esta semente cresceu dentro dela, e quando chegou o tempo determinado, ela deu à luz a Jesus, o Verbo vivo, que se tornou carne, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1:14. Subtítulo: A incorruptível semente de Jesus Cristo foi concebida em você. Assim como Jesus, o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a própria vida de Jesus Cristo foi concebida
em você. No momento em que você confessou seus pecados e entregou sua vontade e sua vida a Deus, a incorruptível semente de Jesus Cristo, a palavra viva, foi implantada em seu espírito. Diga em voz alta: a palavra viva está viva em mim. Qual era o propósito de Deus ao enviar Jesus, a palavra viva, à terra? Para destruir as obras do diabo, para manifestar sua glória, tudo o que ele tem e é ao mundo, para trazer muitos filhos à glória. Deus enviou a palavra viva para habitar em você, para que você possa tomar autoridade sobre as obras do diabo e manifestar a glória de Cristo, tudo o que ele tem e é ao mundo. Quando você nasceu de novo, seu velho homem, sua natureza egoísta, carnal, morreu e uma nova vida nasceu dentro de você. Sua velha natureza não nasceu de novo. A incorruptível semente de Jesus Cristo, a palavra viva, nasceu dentro de você. Assim como a vida de Jesus Cristo cresceu e se desenvolveu dentro do corpo de Maria, Deus pretende que Jesus, a palavra viva, cresça e desenvolva até que sua vida esteja totalmente tomada dentro de você. Paulo disse aos cristãos da igreja da Galácia que ele estava em trabalho de parto até que Cristo fosse completa e permanentemente formado neles. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, versículo 19. Deus planejou que você se conformasse, tomasse a forma, fosse transformado na imagem de seu Filho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Palavra-chave: Deus planejou que a glória de Cristo em mim seja refletida em uma expressão para o mundo. Deus planejou e fez o propósito de trazer muitos filhos à glória, trazê-los até um relacionamento como verdadeiros filhos, onde a glória de Cristo que habita em você seja refletida em uma manifestação exterior para o mundo. Assim como a palavra viva, Jesus Cristo, foi concebida no ventre de Maria, se tornou carne e vimos sua glória como do unigênito do Pai. A palavra viva nasceu dentro de você. Quando a vida dele cresce e se desenvolve até ser totalmente formada dentro de você, o mundo vê a sua glória, tudo o que ele é e tem, manifestada através de você.
Quando as pessoas olharem para você, elas poderão ver Jesus. Elas verão a glória dele irradiando-se através de você. Elas o verão fazendo as mesmas obras que ele fez aqui na terra. Elas verão você tomando autoridade sobre todo o poder do inimigo. Antes que esta grande verdade possa se realizar em sua vida, você precisa chegar até aquele ponto em sua experiência, no qual você diga como Paulo: estou crucificado com Cristo. Desta forma, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Você precisa compreender que você está morto e que Jesus, a palavra viva, está vivendo sua vida através de você. É Jesus, a palavra viva, que dentro de você ministrará cura e libertação. É Jesus, a palavra viva, que dentro de você destruirá as correntes de Satanás. É Jesus, a palavra viva, que dentro de você falará através de você. Nossos corpos são apenas vasos, templos, habitações terrenas onde Cristo mora. O Verbo vivo, se tornou carne e está habitando, morando dentro de nós. Mas nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. 2 Coríntios 4, versículo 7. Cristo, a palavra viva, é em nós a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Deus o enviou para habitar em nós, para que assim manifestássemos sua glória ao mundo. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas completará o que eu desejo e prosperará naquilo para o que eu a designei. Subtítulo: a palavra está viva dentro de você. Porque a palavra viva está dentro de você, você pode enfrentar toda provação, todo problema, toda situação sem medo, sem preocupação, sem ansiedade. Você pode enfrentar Satanás com a certeza plena da vitória, do mesmo modo como Jesus o enfrentou quando esteve na terra. Jesus podia enfrentar cada obstáculo, cada crise, cada tentação sem medo, em pleno comando da situação, porque ele sabia que era o Filho de Deus e que Deus estava nele e o faria vitorioso sobre Satanás. A força de Jesus vinha do fato dele saber que ele era um com o Pai e que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. Jesus viveu sua vida na terra por meio do Pai que o enviou. Ele disse: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só.
João 8, versículo 29. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, seus milagres, seus feitos de poder. João 14, versículo 10. Será que você consegue perceber que tremenda posição de força isso era para Jesus? Saber que o Pai, o grande Jeová, habitava continuamente nele e realizava os seus milagres através dele. Ele não hesitava um momento para entrar em ação. Quando ele reconhecia o poder do inimigo, ele imediatamente respondia. Quando Jesus enfrentou legiões de demônios no homem gadareno, ele podia dizer a palavra, ordenar aos demônios: saiam, sabendo que o Todo-Poderoso Deus nele estava fazendo a obra. Quando Jesus encontrava os cegos, os surdos, os aleijados, a todos aqueles atingidos por todo tipo de doenças e enfermidades, ele podia falar a palavra de cura, sabendo que o Deus Todo-Poderoso estava fazendo a obra. Jesus enfrentou o poder da morte, sabendo que o Deus Todo-Poderoso que estava nele, que pela palavra trouxe o mundo à existência, faria a obra e levantaria o morto. Você percebe que esta é uma tremenda posição de força para você? Sua força para enfrentar Satanás e tomar autoridade sobre ele vem de saber que você é um com Cristo, que ele habita continuamente em você e que está operando suas obras através de você. Você verá, você viverá. Você saberá. Antes que Jesus subisse ao céu, ele preparou os seus discípulos para enfrentar o poder do inimigo. Ele havia revelado a vontade de Deus para eles. Ele havia dito as palavras que o Pai lhe instruíra que falasse. Ele lhes havia dado poder e autoridade sobre Satanás e os enviara 2 em 2 para curar os doentes, expulsar os demônios e levantar os mortos. Marcos 3, versículos 14 e 15 e Marcos 6, versículo 7. Agora que ele estava voltando para o Pai, ele os estava preparando para enfrentarem o ataque furioso do inimigo. Jesus disse: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis, sabereis por vós mesmos que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu estou em vós. João 14, versículos 19 e 20. Jesus fez 3 promessas neste versículo. Ele disse: vocês me verão, vocês viverão, vocês saberão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês.
Passe um círculo nas palavras naquele dia. A que tempo ele estava se referindo? Após o arrebatamento, quando seriam transladados para o céu? Não. Nestes versículos, Jesus estava falando sobre o dia após a sua ressurreição. Naquele dia, ele havia derrotado Satanás. Naquele dia, ele havia triunfado sobre a morte. Naquele dia, ele havia despojado Satanás de seu poder. Naquele dia, ele havia subido aos céus. Eles o veriam, viveriam e saberiam que ele estava neles. Subtítulo: Deus planejou que você entrasse em união espiritual com Ele. Estas mesmas promessas pertencem a você hoje. Jesus prometeu que você o veria, viveria por Ele e através dele, e que você saberia, você andaria nesta revelação. Mas, irmão Cerulo, como nós podemos ver Jesus agora? Veja o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama realmente. E aquele que me ama realmente será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei, revelarei, mostrarei a Ele. Eu serei visto claramente por Ele e serei realidade para Ele. Jesus prometeu revelar-se claramente e manifestar-se àqueles que conhecem suas palavras e as guardam. Ele irá se revelar àqueles que não apenas ouvem sua palavra, mas que estão andando em obediência à sua palavra, que estão praticando o que pregam. Veja o verso 23. Se alguém me ama realmente, guardará a minha palavra, obedecerá a meus ensinamentos, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada, habitação especial. Jesus prometeu que aqueles que obedecerem entrarão em uma unidade, união espiritual. Passe um círculo na palavra nós neste versículo. Jesus disse: nós viremos e viveremos neles. É através desta união espiritual que você será capaz de viver. A palavra de Deus se tornou carne dentro de você. Deus colocou sua vida e a própria vida do eterno Filho de Deus, a palavra viva, dentro de você. E assim como Jesus viveu uma vida na terra pelo Pai, que o enviou, que vivia e habitava nele, você hoje pode viver sua vida por Cristo, a palavra viva, que agora vive e habita em você. Jesus disse:
Eu sou o pão da vida, que concede vida, o pão que vive. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, habita continuamente em mim, e eu da mesma maneira nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, por intermédio dele, também quem de mim se alimenta, se nutre por mim, viverá por mim, por intermédio de mim. João 6, versículos 48, 56 e 57. Porque Deus fez de você um de seus filhos, você agora é capaz de viver sua vida através de Cristo, que habita em você. E porque o Pai habita em Cristo, Ele também habita em você. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a Trindade, dando completa expressão à natureza divina. E vocês estão nele, plenos, havendo chegado à plenitude da vida em Cristo, vocês também estão cheios da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e alcançam plena estatura espiritual. E ele é o cabeça de todo principado e potestade, de todo governo e autoridade. Colossenses 1, versículos 9 e 10. É nesta união espiritual, Deus, o Pai habitando em Cristo, Cristo, o Verbo vivo, habitando em você, que você, como filho de Deus, pode viver como a imagem exata de Cristo nesta terra. Através desta união espiritual nele, você é coparticipante da sua natureza divina. Em Cristo habita toda a plenitude da Trindade. Desta forma, se Cristo habita em você, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, habita em você. Através desta união espiritual, a vida de Cristo poderá crescer dentro de você, até que todo o mundo possa ver somente a Jesus quando olhar para você. Na grande oração intercessória de Jesus pela Igreja, ele revelou um ingrediente especial que ele já havia nos dado para tornar possível esta união espiritual. E a glória que me tens dado, eu lhes tenho transmitido, para que sejam um como nós o somos. João 17, 22. A glória que Jesus tinha desde o princípio, tudo o que ele tem e tudo o que ele é, ele já nos deu para que sejamos um com a Trindade e unidos em uns com os outros. Louvado seja o Senhor! Nós temos este tesouro em vasos terrenos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Palavra-chave: tudo que Jesus tem e é, Ele já deu a mim.
Subtítulo: através da palavra viva, você vai manifestar a glória de Deus ao mundo. Há um novo mover do Espírito Santo chegando até a igreja. Por vários meses, Deus tem me dado uma visão. Nesta visão, Ele me revelou qual será este mover do Espírito. Deus me deu 4 poderosas palavras que descrevem esta nova fase do ciclo da colheita final. Nesta visão, as palavras que eu vi estavam pulsando com energia e rodeadas de fogo. Esta visão e a revelação que Deus me deu tem queimado fortemente dentro de mim. Eu planejo compartilhá-la em nossa conferência mundial anual. Novamente, Deus tem posto o exército vitorioso de Deus em uma importante tarefa naquilo que irá acontecer nestes últimos dias. Quando você receber esta revelação em seu espírito e começar a andar nela, você irá começar a manifestar a glória de Cristo ao mundo a seu redor. Neste exato momento, você pode não estar conseguindo ver como é que você poderá operar as mesmas obras que Jesus operou enquanto esteve na terra. Você pode não entender ou não ver como é possível que você seja transformado na mesma imagem de Jesus Cristo. Você pode estar sentindo que não tem fé suficiente para dizer a palavra e ver olhos cegos abertos e aleijados andarem. Você pode estar se sentindo como Maria, quando o anjo disse a palavra rema a ela e ela respondeu: como pode ser isto? A palavra de Deus não é vulnerável. Deus não depende de uma demonstração de sua fé para fazer cumprir a sua palavra, pois com Deus nada é impossível de se cumprir. Lucas 1:37. Deus colocou a palavra viva dentro de você. A plenitude da Trindade está em você. Jesus já deu sua glória a você através da união espiritual com Ele, pelo qual você sabe que Deus está em Cristo, que Cristo está em você e você nele. Você poderá andar como Jesus andou. Você será capaz de enfrentar Satanás sabendo que você não será derrotado, porque Cristo, a palavra viva, está em você. Antes de terminar esta lição, procure um lugar para ficar a sós com Deus. Peça-lhe para dar a você a plena revelação da vida poderosa que está vivendo dentro de você. Peça a Deus que cele estas verdades em seu espírito. Não pense nem por um minuto que Satanás quer que você ande nesta revelação. Ele sabe que quando o véu for tirado e a igreja do Deus vivo começar a ver que existe uma força viva dentro deles que é invencível, que ele estará perdido. Satanás não terá lugar para se esconder quando o poder e a glória de Deus forem manifestados através de você, através de nós. Nós não estamos usando estratégias para uma única vitória isolada.
Não estamos brincando, estamos usando estratégias para sermos parte da manifestação de Deus ao mundo para estes tempos do fim. E o mundo saberá que Deus é realmente quem Ele diz que é. Esta é a revelação que Deus quer que você tenha nesta hora. Você deve tê-la em seu espírito, antes de poder falar a palavra com o mesmo poder e autoridade que Jesus teve. Diga mais uma vez: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Nesta semana, enfrente Satanás, sabendo que a palavra viva está em você, e maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Ação. Enfrente Satanás sabendo que a palavra viva está em você. Primeiro, nesta semana, concentre-se em andar na revelação de que a palavra viva, o verbo vivo, está em você. E através dele, vivendo em você, que você será capaz de viver sua vida como Jesus, em 100% de vitória. Ao enfrentar cada circunstância, cada problema, cada tentação nesta semana, pergunte a si mesmo: será que eu estou enfrentando este problema, esta tentação, esta provação, sabendo que a mesma força poderosa que criou o universo está em mim? Segundo, escreva no seu caderno 3 dos propósitos de Deus em enviar sua palavra à terra. E terceiro, nesta semana, durante seu tempo a sós com Deus, gaste tempo louvando, adorando, por ter enviado a palavra viva para que vivesse a sua vida através de você. A cada dia, peça a Deus para andar sempre consciente de que Ele está em você. Aleluia! Glórias seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém.